Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Mais forte, Ele é digno. Melhora um pouquinho meu retorno aqui, por favor. Assentai-vos, meus irmãos. Melhora um pouquinho meu retorno, por favor. Isso, glória a Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, diga glória. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus, digam aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, sabe? O frio está aí intenso, mas você não foi seduzido pelo seu cobertor, pelo seu edredom. E se por um acaso o seu edredom e o seu cobertor, o seu sofazinho, sua Netflix se seduziu, você resistiu à sedução e você está aqui adorando o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua vida? Abra sua Bíblia. Toda quinta-feira nós estamos ministrando desde a primeira quinta-feira do ano. Nós estamos ministrando versículo por versículo a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Talvez uma das cartas mais importantes de Paulo, porque ele escreve essa carta na antessala do martírio. O que é antessala, pastor? É a sala que vem antes. O que é martírio, pastor? É o dia da morte dele. Ele estava para ser martirizado. Seria um grande mártir, como foi do cristianismo. Não foi o primeiro foi Estevão, pelo menos o que a Bíblia nos relata. E Paulo, ele escreve a carta para Timóteo com aquela preocupação: não sei quanto tempo eu tenho ainda pela frente. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade não tem muito tempo. E Paulo, ele vai falar claramente com Timóteo, e ele não vai passar a mãozinha na cabeça de Timóteo, não. Você pode acompanhar as nossas mensagens anteriores, ou depois você pode chegar em casa e ler o capítulo 1. Ele vai falar: olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Lembre o dom que há em ti, desperte o dom que há em ti. Eu preguei sobre isso aqui. O dom talvez esteja aí dentro de você, mas ele está adormecido. E Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, desperte, porque está aí, e foi te dado pela imposição das nossas mãos. Lembrando-se que o Espírito Santo era dado pela imposição das mãos dos apóstolos. Tanto é que Filipe, no capítulo 8 de Atos, quando ele ganha a Samaria, o Espírito Santo não veio sobre o pessoal de Samaria, não. Foi necessário os apóstolos saírem lá de Jerusalém, ir até Samaria, foram lá, impuseram as mãos, clamaram, e o Espírito Santo veio sobre os samaritanos. Essa é uma verdade, mas não é verdade que os dons se encerraram naquela época, que esse é um argumento que muitos dos nossos irmãos cessacionistas, o que é isso? Fala de cessar. Muitos dos nossos irmãos, via de regra, reformados, da teologia reformada, alguns creem que os dons eram exclusividade para a época apostólica. É um grande equívoco pensar isso. Senão Paulo não aconselharia nós buscarmos os dons espirituais. Senão Paulo não ensinaria a igreja de Corinto como que aconteciam os dons espirituais e como ele deveria ser exercido na igreja. Uma vez eu vi um teólogo muito erudito falar: não, mas era um sinal de Deus para despertar a fé dos descrentes. Eu falei: gente, que paradoxal, que esse homem acredita na teologia da predestinação fielmente. E como é que ele vai falar que o dom é para despertar a fé do outro, se ele também crê na graça irresistível, que é aquela graça de Deus que vai e arrebenta com o coração do pecador e não tem como ele dizer não? E de fato eu também creio assim.
Pastor, mas a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Mas a Bíblia não está falando isso para descrente, não. A Bíblia está falando isso para crente. É só você ler lá a carta. Jesus estava falando para a sua própria igreja: vocês estão me cultuando, mas eu estou do lado de fora. Se vocês abrirem a porta e deixarem eu entrar, para a coisa ser do meu jeito, aí eu entro. Ué, pastor? Meu filho, você não sabia não? Você só aceitou o Senhor Jesus porque o Espírito Santo transformou seu coração de pedra num coração de carne. E se eu não quisesse, pastor? Não há quem possa resistir à atuação do Espírito Santo. Quem já leu sobre a conversão de Paulo? Alguém já leu? Paulo queria? Ele respirava ameaça de morte. Só que não adianta. A pessoa só resiste ao Espírito Santo quando ele se deixa resistir. Pastor, peraí, então por que ele não salva logo todo mundo? Paulo aos Romanos, quando ele vai responder isso, em vez dele responder isso, ele falou assim: quem é você para contender com Deus? Caramba, quando era para ele responder a pergunta, então, se é Deus quem decide quem vai ser salvo e quem não vai, como ele se queixa da dureza do nosso coração, se é ele quem amolece? Quando você vai para o versículo seguinte, agora ele vai responder. Ele responde: quem és tu para contender com Deus? Eu não sei porque o outro foi salvo. Eu fico com dúvida por quê. Eu fico com dúvida, não, eu fico quase abismado porque eu. Porque eu conheço o meu coração. Eu sei do que eu sou capaz se o Espírito de Deus não for comigo. Eu sei qual é a minha propensão para o mal se o Espírito Santo não me preservar. Então, queridos, esse texto, não vou fazer o spoiler aqui dos versículos do primeiro capítulo, até porque nós temos muita coisa ainda pela frente. Semana passada nós começamos no capítulo 2, versículo 1. E hoje nós vamos continuar ainda no versículo 1. Joga aqui. Quem recebeu o banner do culto de hoje, diga amém. Qual é o tema da mensagem de hoje? Você recebeu, vai, vou deixar você dar uma cola. Olha aí no seu celular. Tá aí no banner, vai. 1, 2, 3. Como se manter fortalecido. O desafio da caminhada cristã não é você ser um incendiado pelo poder do Evangelho. Não. O desafio da caminhada cristã é você manter a chama que foi acesa em você perene, constante. Deus acende a chama, eu mantenho a chama acesa. O desafio não é você ser fortalecido. O desafio é você manter-se firme, constante. Às vezes. Qual é a minha diferença para você? A diferença é que quando eu estou fraco, eu tenho que subir aqui e orar por você. Você está fraco, não vou ao culto. Eu tenho que vir, fraco ou não fraco. Estou fraco, vou para a igreja hoje não. Você tem essa opção. Você não vem, fica por isso mesmo. E eu? Em crise de fé, tem que subir no altar. Cheio de vontade, não quero ver um crente na minha frente. É quando o celular mais vem, pastor, ora por mim, você vai fazer o quê? Que isso, pastor? Bem-vindo ao time, o pastor é humano. Desculpe te decepcionar. Só que nós temos um lema aqui na nossa igreja. E esse lema, via de regra, eu bato quando eu tenho conversa com os meus líderes. Todos nós temos sentimentos, todos nós nos entristecemos por alguma coisa, todos nós nos entristecemos por alguma, mas essas circunstâncias não podem ditar a nossa adoração.
E a adoração não é só estar lá, eu te louvarei. Não, 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 não. A adoração você faz quando você estende a mão para quem precisa. Você adora quando você ajuda alguém. Você adora quando você estende a mão para alguém, quando você aconselha alguém, quando você abre os olhos de alguém. Quando você entra lá no lamaçal do pecado para resgatar aquela pessoa que quer sair, mas não tem forças. Você está adorando. Já imaginou se eu, como pastor, como seu líder, fosse refém dos meus sentimentos? Vou para a igreja não. Não sou hipócrita? Não vou não. Estou triste, estou chateado, não vou não. Não vou pregar não. Briguei com a pastora. Exagerei corrigindo Fernanda. A dívida chegou, discuti em quartel. E me pererei, papapá. Não vigiei com meus pensamentos, não vigiei com minha atitude, não vou não. Já imaginou? O reino de Deus não pode depender do teu estado de espírito. Eu sou assim, pastor, bem-vindo ao time. Jesus falou, quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo. Problema é teu se você é assim. Jesus mandou você botar esse teu sentimento no bolso, porque é a vontade dele que tem que prevalecer, a não ser que você não seja um verdadeiro adorador. Paulo vai falar para Timóteo. Só que às vezes a gente lê a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mais uma vez. Para aquecer as mulheres. 1, 2, 3. Vamos salvar aí, hein? 1, 2, 3. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha aí, Paulo está falando para Timóteo. Só que no versículo seguinte, não é o tema não, tá? O versículo seguinte a gente vai pregar. Talvez mais 1 ou 2 sermões nesse versículo 2. O que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir, participa dos meus sofrimentos. Só que ele não vai estar dizendo aqui, detalhando, como que Timóteo pode, na prática, fortalecer-se em Cristo Jesus. E o que era motivo de enfraquecimento para Timóteo, pode não ser o motivo da sua e da minha fraqueza. Então nós relacionamos aqui, para pregar para vocês, alguns tópicos, que se você guardar esses tópicos no seu coração, e exercitar isso na sua vida cristã diária, você vai conseguir estar forte. Porque não se brinca com a nossa carne. Se você estava aqui quando nós pregamos, meu pai, esqueci o nome do sermão agora, aquele que eu preguei quase 1h30 aqui na igreja, Jesus, dos 10 slides, motivos para uma vida feliz, foi uma coisa assim mais ou menos o tema do sermão. Um dos primeiros slides que nós colocamos aqui foi: não subestime a sua capacidade para o mal. Todos nós temos uma capacidade para o mal, irmão. Tenho não, pastor, até a tua filha, seu filho ser estuprado, ser sequestrado, e aí você pegar depois o camarada. Você lembra de um episódio que aconteceu um tempo atrás, que 2 homens marombados e homofóbicos. Homofobia, irmão, não é falar mal da prática homossexual não, tá? Homofobia é você desejar o mal daquele que é homossexual. Porque todo mundo é criticado. O pastor é criticado, sim ou não? Os crentes são criticados, sim ou não? Jesus é criticado, sim ou não? Fala o mal de Deus, sim ou não?
Falam mal dos católicos, sim ou não? Falam mal dos macumbeiros, sim ou não? Qual é a única classe que não gosta que falem mal deles? Responde não. Ai, pastor, vocês têm aversão? Não, não temos aversão, gente. Se as pessoas querem igualdade, vamos ser igual, todo mundo pode ser criticado, gente. Quer saber o que é homofobia? Estava passando um travesti. E aí, esses camaradas que são chamados de quê? Pitboy, né? Pitbull, sei lá, raio que eu parta. Os caras começaram a tentar espancar o pobre do travesti. O Senhor, que olhou aquela covardia, foi tentar impedir, e esqueceram o travesti. E aqueles dois homens marombas surraram o Senhor até a morte. Já pensou se fosse o teu pai? Tem noção do que é um homem daquele dar um pulo e cair, e chutar a cabeça do coroa? Sem dó e sem piedade. Todos nós, e é um dos temas que eu vou chegar lá, não vou falar agora não, porque é um dos temas. Nós precisamos nos fortalecer. E a Bíblia, ela externa para nós como nós podemos nos manter fortalecidos. Porque ninguém que está aqui é um super crente. Já imaginou se eu tivesse o poder de passar aqui um filme de 30 segundos da coisa mais tenebrosa, obscura, promíscua que você já pensou? Vamos sortear aqui na igreja, hein? 5 nomes aqui agora. Quem iria se voluntariar? Pode, pastor, pode passar aí, ó. Minha mente aí, pode fazer um scanner celestial. Gente, eu seria o primeiro a sair por aquela porta de fininho. Que isso, pastor? Porque vida cristã é uma vivência diária na luta da carne contra o espírito. Você já aprendeu? Deus não vai tirar de nós a vontade de pecar. Ele vai nos dar o Espírito Santo. Mas eu já ouvi, pastor, que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem nojo do pecado. Você ouviu errado, gente. Porque você nunca vai ser tentado por algo que você tem nojo. O que tem nojo, o que te dá nojo, não desperta em você tentação, desperta em você ojeriza. Então o Espírito de Deus, ele vem sobre nós e ajuda-nos nas nossas fraquezas. Só um dia nós nunca mais seremos tentados pelo mal. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Meus irmãos, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados todos nós seremos transformados. Carne e sangue. Ih, deu branco. Joga aqui. Deu curto-circuito. Não estava no circuito. Não estava. 1 Coríntios 15, 50. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. É isso aí. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Vai, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos o quê? Transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir de imortalidade, está falando da nossa carne, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela... Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a... Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, que nada vos abale, né? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil. Então só vai ter um momento que nós não seremos tentados pelo mal, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Agora, até isso acontecer, irmão, é literalmente matar um leão por dia. Se não for por dia, dia sim, dia não. Se não for dia sim, dia não, pelo menos uma vez por semana. Mas o leãozinho vai estar rungindo lá. Volta para o texto base, por gentileza. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em... É o efeito da graça que nos mantém de pé. Os slides estão prontos aí? É o efeito da graça que nos mantém de pé. Olha o que diz a Bíblia em Atos 17, 28. Eu li isso aqui quando eu preguei sobre a graça há algumas semanas atrás. Atos 17, 28. Preste atenção, irmãos. A Bíblia vai dizer que é o pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado é a pior catástrofe que pode acontecer com o ser humano. A desgraça não te separa de Deus, o divórcio não te separa de Deus, o desemprego não te separa de Deus, a doença não te separa de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus agora e na eternidade. Olha o que diz a Bíblia: pois nele vivemos, nos movemos e... Nele vivemos, nos movemos e... Ora, tudo que existe, existe em Deus. Se o pecado nos afasta, nos expulsa da presença de Deus, se o que existe, existe em Deus, quando nós pecamos era para acontecer o que com a gente? O extermínio. Se o que existe, existe em Deus, fora de Deus não existe existência, Deus não pode conceber, tolerar o pecado. Quando o homem peca, ele teria que ser expulso, banido da presença de Deus. Ou seja, o pecado, inexistiria o homem para sempre. E se fosse feito algo para salvar o homem, teria que ser feito antes do homem pecar. Porque a nossa extinção seria automática. Pecou, é banido da presença de Deus. E fora da presença de Deus não existe mais nada. Então a graça de Deus foi algo planejado por Deus, pensando em nós antes da fundação do mundo. Antes de você vir à existência, já havia um plano para preservar você em vida. Já havia um plano para que a sua vida fosse uma comunhão eterna com Deus. Por isso que em Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Pois bem, a graça é o que nos mantém de pé. E agora a gente tem que, uma vez em pé, tomarmos cuidado para que nada nos prive da graça de Deus. E a Bíblia vai falar em Hebreus algumas coisas que nos privam da graça de Deus. Falei sobre isso na série de mensagens Sarão das Feridas da Alma. A raiz de amargura é uma delas. Raiz de amargura, quando brota no coração da pessoa. A Bíblia vai dizer que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. A graça de Deus cai, a raiz de amargura é o guarda-sol. É a cabana que eu cubro. A chuva está caindo, mas não está me atingindo, me privando. Como Timóteo poderia manter-se de pé? Timóteo era jovem. Timóteo seria o pastor de uma das maiores igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. E Paulo está aconselhando um jovem ministro que era solteiro. E ele teria tentações.
Alguma das vulnerabilidades de Timóteo, a paixão da juventude. Outra vulnerabilidade de Timóteo, a saúde frágil. E outro problema que ele enfrentaria é a descredibilidade diante de outros membros pelo fato dele ser novo demais. Quer ser forte? Joga aqui o primeiro slide, por favor. Todos nós temos todos nós temos. Nós vivemos numa época que as pessoas estão no limite. Olha para esse irmãozinho do teu lado e fala assim: qual o tamanho do seu pavio? Pergunta. Qual o tamanho do seu pavio, hein? Vamos melhorar a pergunta? Tem algum pavio ainda aí? Porque foi época que as pessoas tinham pavio curto. Hoje em dia, gente, as pessoas parecem que não tem pavio. Estava outro dia indo trabalhar, gente, 6:30 da manhã, tranquilaça ainda, bucejando, com a cama nas costas. Meu Deus do céu, arrependido de ter assistido o filme até tarde da noite e tal. Quando eu olho na linha vermelha, às 6 horas da manhã, camarada dirigindo: seu filho daquilo, filho daquele outro, e que não saiu o carro, e pá. Meu Deus do céu, 6 horas da manhã, o homem está quase infartando no volante, gente. O dia está só começando e o homem está soltando maribondo, abelha, capeta, demônio, bruxa, saci, tudo pela boca. Gente, pelo amor de Deus, será que essas pessoas não têm problema, gente? Para uma fechada despertar o pior do cabra. A mãe do coitado estava dormindo e sendo ofendida. Filho disso, filho daquilo, vai para quem te pariu e tá. Meu Deus. Gente, essa pessoa não devia ter problema. Ou ele estava no... Sabe qual é o problema? Suponhamos que isso aqui esteja cheio. Até você olhar assim e parecer até que está um pouco acima da caneca. E aí você olha e fala assim: caraca, fulano tá cheio de não me toque. Eu preguei sobre isso aqui na perspectiva do toque. Lembram? Que o problema não está em quem te tocou ou na dimensão, na força do toque. O problema está em como estava o seu corpo ao ser tocado. Você sabe que se por trás dessa camisa não tem aqui um curativo? Você sabe se não tem um furúnculo embaixo da minha axila, na minha barriga? Você sabe? Você não sabe. Então às vezes a pessoa sem problema foi apenas dar um toque e você... que é isso, gente? Cheio de mimimi. Não, ele não está com mimimi, ele está ferido. E você, por causa da roupa, não está vendo a dimensão da ferida. Então nunca julgue o seu irmão pela reação dele. Às vezes eu posso olhar aquele homem e falar: esse homem não tem problema. Mas às vezes é exatamente o contrário. Às vezes ele está por aqui, ó. E não adianta. Se o recipiente chegou na iminência de encher, uma simples gota fará transbordar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Eis a importância de você conhecer o seu limite. Relacionamentos se vão, sabe por quê? Porque as pessoas estão no limite pela falta de não saberem discernir qual é o seu limite. Eles não trabalham para esvaziar o pote. Eles não procuram ajuda para esvaziar o recipiente. E fica essa pessoa que qualquer coisinha arruma guerra, qualquer coisinha arruma briga, qualquer coisinha é motivo para estar xingando, brigando, se desentendendo. Todos nós temos limites, gente. Não importa o quão homem de Deus, quão mulher de Deus você seja. Joga aqui, 1 Reis 19. Todos nós temos limite. 1 Reis 19, verso 3 e 4.
Ah, eu sou homem de Deus. Tu tem limite, você é homem. Olha aqui, ó. O homem que clamava fogo do céu e fogo do céu caía. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe por que ele está tendo essa reação? Porque Jezabel falou, olha, você vai morrer. Quer ver uma outra pessoa que estava no limite? Lamentações 3,18. O homem profeta do fogo, Elias, no limite. Lamentações 3,18. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Muda a versão, por favor. Muda a versão, por favor. E eu disse, minha força e minha esperança estão perecidas por causa do... Eu não estou falando do pastor Elci, não, estou falando do profeta Jeremias. Que no capítulo 1, Deus chega para ele e fala assim, antes que tu te formasse no ventre te conheci, antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Ah, Senhor Jeová, eu não sei falar. Não digas, eu sou apenas uma criança. Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, tu irás, o que eu mandar, tu falarás. Não temas diante dele, que eu sou contigo para te livrar. Só que ele entendeu o quê? Ah, se Deus é comigo para me livrar, nada de mal vai me acontecer. Olha o problema de você interpretar o que Deus fala com você do seu jeito humano. Jeremias, nada vai impedir que você entregue a minha mensagem. O que você precisa para entregar a mensagem? O que você precisa? Boca. Se arrancar teu braço, você consegue entregar a mensagem, sim ou não? Se arrancar tua perna, você consegue entregar a mensagem, sim ou não? Se matarem sua família, você consegue entregar a mensagem, sim ou não? Ele interpretou, eu sou contigo para te livrar de que nenhum mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha tenda. Só que quando encerram ele no cárcere, quando ele é esbofeteado, quando ele passa frio, fome, ele falou, não pode ter sido Deus que falou comigo, Deus, o Senhor me iludiu. Não, Deus não te iludiu não, você que entendeu a vida cristã errado. Você que achou que te ensinaram que você é um filho predileto, que você é exceção à regra. Você aprendeu erroneamente que o mal pode chegar na casa do vizinho. O filho do vizinho pode nascer com síndrome de Down, o seu não. O pai e a mãe do vizinho pode morrer de câncer, a sua não. Seu filho pode ser, o filho do outro pode ser assassinado, o teu não. Quem disse isso para você? Tem muita gente que não está decepcionado com Deus, não. Ele se decepcionou porque a falta de conhecimento da palavra fez ele adorar uma entidade que não é o Deus da Bíblia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Todos nós temos limites. Então, se você quer ter sucesso na sua caminhada cristã e não ser vencido pelas fraquezas que são normais da caminhada, você precisa conhecer seus limites e entender que a crise de fé pode acontecer com todo mundo. Olha Marcos capítulo 14, 33. Olha o que aconteceu com Jesus. Marcos 13. Ou melhor, 14, 33. Perdão, 14, 33. Muda a versão, por gentileza. Mais uma. Jesus, está falando de Jesus. Levou consigo Pedro, Tiago e começou até o quê? E... Quem estava sentindo pavor? Quem?
É que Jesus, o Henrique Cristo, meu pai, é ele que estava com pavor? Não, o teu Senhor. O teu Senhor estava com pavor. O teu Senhor estava angustiado. Mas a angústia impediu dele caminhar? Não. Jesus não escondia a humanidade não, tá, gente? Quer ver como é que ele não escondia? Joga aqui Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Quando aparecer, todos leem, por favor, assim que aparecer lá. Deus meu, por quê? Jesus está repetindo aqui um salmo. Salmo de Davi, um salmo messiânico. Mas Jesus está demonstrando a sua humanidade. Estou com pavor, e não estou escondendo de ninguém. Estou angustiado, sim. Mas não estou escondendo isso de ninguém. Queridos, entenda. Não tente vender uma imagem. Você não é de ferro. Quando você se conhece, você procura ajuda. Quando você se conhece, você fala: me ajuda porque eu não estou aguentando mais. Me ajuda porque eu estou à beira de chutar o pau da barraca. Me ajuda porque as minhas forças estão saindo. Me ajuda porque eu não sou tão forte quanto todo mundo pensa que eu sou. Por que tem muita gente fraquejando? E você quando olha e fala: poxa, fulano virou as costas, sucumbiu na fé. Por que, meu filho, você veio falar isso só agora? Uma vez que eu conheço o meu limite, a vigilância que vem em primeiro lugar, a vigilância pretere a oração. A vigilância vem à frente do jejum. Primeiro eu vigio, depois eu oro, depois eu jejuo. Não adianta eu orar, jejuar e não vigiar. A vigilância precisa ditar o tom da minha caminhada. A vigilância precisa ditar. Deus, eu não aguento mais, Senhor, não aguento mais. Aguenta sim. Aguenta porque a Bíblia diz: o Senhor não deixará que vocês sejam provados além das suas forças, mas juntamente com a provação, Ele dará o Espírito Santo que garantirá o teu livramento. Então não diga que você não aguenta, porque tu acha que tu está de pé, porque você é forte. Não, é porque a boa mão do Senhor tem te sustentado. A boa mão do Senhor tem te mantido de pé. Seja vigilante. Segundo tópico, vamos lá. 1, 2, 3. Preste atenção, irmãos. Tem coisa que cabe a mim e não a Deus. Joga aqui João 14:33, todo mundo conhece. Tem muitas pessoas que, por não conhecerem a Deus, atribuem para Deus algo que é Ele que tem que ser, agir. É Ele que tem que se proceder de uma certa maneira. Ele fica clamando por uma intervenção divina. 33. Não, aí mesmo, João 14:33. Ou falei o texto errado? É até o 31? É dizer. Ih, Jesus, anotei errado. 16:33. Deve ser 16:33 então. Deixa eu ver que eu vi errado. Jesus, esse texto é muito conhecido. No mundo tereis aflições. Isso. Esquenta não. O HD aqui é muito vago. Quando a informação se perde, já viu.
Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais, no mundo tereis, mas tende o quê? Tende. Quem é que tem que ter bom ânimo? É Deus que vai te dar bom ânimo? Josué capítulo 1. Não é Deus que vai te dar, não. É muito nobre a gente cantar: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Só que não é Deus que vai aquietar a sua alma, não, meu irmão. Sua alma tem que ser aquietada pela tua fé inabalável. Jesus olhou para os discípulos no meio da tempestade. Foram acordar Jesus, está tendo a tempestade, os discípulos apavorados: Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos afundar? Jesus: o que foi, gente? Me acordaram porque vocês não têm fé, não? Mas, Senhor, eu não tem Moisés aqui, não, parafraseando, tá? Moisés mandou o mar abrir lá, estendeu a mão. Pô, fala sério, Senhor. Não é fé para mandar o mar se calar, não, gente. Se acalmar, não. Não é fé para mandar o vento parar, não. É fé para dormir em meio às tempestades. É fé para não ter a sua paz roubada a despeito do mar bravio que te assola. Tá pegando fogo, tá? O mar tá tempestuoso, tá? Mas aos seus filhos ele dá enquanto dorme. Quer saber? Eu já orei, eu já coloquei a minha causa na mão do Senhor. Agora eu vou só adorar, porque o momento de Deus glorificar o nome dele na minha vida vai chegar. Ter fé para mandar o vento acalmar? Tem que ter um pouquinho de fé. Ter fé para mandar o mar se calar? Tem que ter um pouquinho de fé. Mas para dormir, meu irmão, a fé é um pouco menor. Bota a tua cabeça no travesseiro e dorme de roncar. Eu não vou perder o meu sono. Eu sei a quem eu tenho crido. Eu já entrei para o meu quarto de oração. Eu já falei com o meu Deus em secreto. Eu já falei com ele. Eu não brinco de crente. Eu não sou um hipócrita. Ele me conhece por dentro e por fora. Eu falei com ele. Então eu vou aquietar a minha alma, porque a última palavra sempre será do Deus que eu adoro. Você precisa crer nisso, meu irmão. Isso aqui não é livro de Mormon, não. Isso aqui não é o livro dos Espíritos, não. Isso aqui não é os livros de Ellen White, e muito menos o Alcorão. Isso aqui é a palavra do Eterno. É a revelação do Deus que está sentado no trono mais poderoso do universo. É o livro que foi concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, perseguido pelo mundo e crido pelos fiéis. Você precisa crer. Então vai para casa, porque para adorar em comunhão, só adora em comunhão, aleluia. Só sai de casa nesse frio, aleluia. Só vem para a igreja assim. Só você sabe o tamanho da tua luta, aquele que crê que Deus rege as suas causas. Então levanta a tua mão e adore a Ele, porque a tua bênção foi liberada, ela está a caminho. Aquele que prometeu é fiel, aleluia. Aquele que prometeu é fiel. Josué, versículo 6, capítulo 1, verso 6. Joga o verso 9, porque o 6, o 7 e o 9 falam da mesma coisa. Olha só. Não te mandei eu? O que, Senhor? Esforça-te, tenha bom ânimo, não te atemorize. Alguém tem medo aí de borboleta? Não. Borboletas são pétalas, né, voadoras, como diz o poeta. Para te dar medo, tem que ser algo tenebroso. Salvo algumas pessoas que olham uma barata e parece que está vendo um dragão de Komodo. Olha uma lagartixa e acha que é um jacaré. Mas tirando esses distúrbios que são normais, para te causar pânico, tem que ser algo tenebroso. E olha o que vai dizer. O salmista vai parafrasear isso lá na frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da...
Não temerei, porque eu sei que quem? O Senhor está comigo. Olha o que o Senhor está falando para Josué. Se você ler o texto do início, você vai ver Josué: meu servo Moisés é morto, não temas. Josué cai em depressão, tristeza. Depressão não, né? Uma tristeza profunda. Não é a mesma coisa não, pastor? Não. Porque via de regra, depressão não tem nenhuma causa. Via de regra. E ali a tristeza era: ele vai substituir um homem que foi nada mais nada menos do que o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés. E ele cai em tristeza. Deus fala assim: olha só, ei, levanta a cabeça, esforça-te, tenha bom ânimo, não te espante, não te atemorize. Volte lá. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andar. Ah, querido, é aí que tem o hino da Bruna Carla. Vamos ver se você sabe. Peguei de surpresa. Vai na capela, ó. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Você tem que ter essa convicção. Deus, o Senhor me abandonou. Não abandonou não. Eu lembro que estava lá na igreja e o pastor falou que fé é para quando a gente não vê. Eu gostaria muito de dobrar meu joelho e sentir meu corpo arrepiar. Eu gostaria muito de falar: Deus, me dá um sinal, e um raio vai passar na minha frente. Eu gostaria muito de falar: Deus, me dá um sinal, derruba um livro da estante, faz a tampa da privada cair, dá um sinal. Só que se ele te der sinal, você já não precisa de fé. Fé é para quando não tem sinal. Fé é para o dia do silêncio. Fé é para o dia que você não entende. Fé é para o dia que você não arrepia. Para você que é pentecostal, fé é para aquele dia que você se liga e você não fala nem um balabacheia. Você não arrepia nada, você não tem vontade de pular. A vontade é de sair, o culto parece estar sem graça. Tu parece o desviado da história. Está todo mundo dando glória e tu sente vontade de: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A minha vontade é de ir para casa. Ei, meu filho, bem-vindo ao mundo daqueles que caminham pela fé. Fé para esse dia. Eu não estou sentindo, não estou não. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13,8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a coisa que não é com Deus é comigo. Se eu orar para Deus aquietar minha alma, essa minha oração não vai ser respondida. Porque não é Deus que tem que aquietar minha alma, é eu que tenho que confiar no caráter dele, porque ele falou que não me deixaria só. E ele cumpre com a sua palavra. Deus não tem desvio de personalidade, muito menos de caráter. Muitos não sabem qual é a vontade de Deus, porque não o conhecem. Creio que a palavra de Deus, creio, lógico que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Estou com ela e não abro. E o infeliz não abre mesmo. Não abre, não lê. Tem que abrir, filhão. Senão tu vai conhecer Deus pela boca dos outros. E conhecer Deus pela boca dos outros não é conhecer a Deus, é saber sobre Deus. Você poderia ter ouvido sobre o pastor Elci, mas você só vai me conhecer se você se relacionar comigo. O pastor é sério, ele gosta de contar piada. Pastor prefere filme de terror ou comédia? O pastor gosta de contrafilé ou de pé de galinha? O pastor é zoeira ou é aquele crente chato pra caramba que ninguém suporta estar perto? Chato, né? Você tem que se relacionar comigo. Obrigado, mãe. Mãe é uma benção, minha mãe está ali sempre.
Então olha só, gente, presta atenção. Tu acha que conhece. Quer ver uma coisa? Quem conhece Silvio Santos aqui? Diga amém. Conhece mesmo? Qual é a comida predileta dele? Ele tem mau hálito. Ele tem dentadura, os dentes são originais. Que horas ele dorme, que horas ele acorda. Estou dando alguns traços que ele pode falar. Então você não conhece, você sabe alguma coisa sobre. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Conhecer, relacionar-se. Então tem muita gente que fala, eu conheço a Deus. Conhece? Não, meu irmão, você sabe alguma coisa sobre. Porque se você não lê a palavra, sua vida cristã é vulnerabilíssima. Quem já viu um crente falar assim, igual uma pessoa, eu era adolescente, obra de restauração. Deus não quer você usando bermuda não, tá? Minha bermuda está no joelho, a saia dela está no joelho. Por que a minha canela não pode aparecer, mas a dela pode? Clique, 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 clique. Olha, irmão, Deus não se agrada de usar diadema, porque a besta do Apocalipse tinha diadema. Só se o chifre da besta tivesse cabelo, porque ela tinha o diadema no chifre. A pessoa não conhece a Bíblia e fica falando muito de besteira. Deus me revelou, tu entupiu a barriga, gente, de angu com carne moída à noite, dormiu de barriga cheia, teve um sonho doido, acordou 10 minutos depois do sonho, que a gente só lembra do sonho, de 5 no máximo 10 minutos, se a gente acordar depois dele, senão você não vai lembrar do sonho. E Deus me revelou, Deus não te revelou coisa nenhuma, meu irmão. A Bíblia vai dizer, quem tem sonho, conte como sonho. As pessoas falam, Deus falou comigo, e você vê Deus, entre aspas, fazendo um monte de besteira por aí. Por causa de pessoas que se desimportam a voz do céu e não conhecem nada da palavra. Olha, Deus não se agrada disso não, hein? Como é que tu sabe? Tá entendendo, gente? Como é que tem muita gente religiosa por aí? Tem gente que olha o macumbeiro entregando... Ele critica o católico que se benze. Mas o benzimento do crente é sangue de Cristo em poder. Não é nem sangue de Cristo, não é sangue de Cristo. Sangue de Cristo em poder. Ele não se benze, mas ele olhou um macumbeiro vindo e já começa, Senhor, me cobre com teu sangue. Jesus, me cobre com teu sangue. E já olha com cara de guerra pro outro. Senhor, te repreenda, Satanás. Tá me encarando, demônio. Olhou macumba na estrada e já fica, Senhor, vai queimando. Ai, alabalaba, queimando. Gente, eu já vi gente falando em língua no velório. Gente, eu achei aquilo absurdo. A irmãzinha perdeu, era o terceiro filho, irmão. Mulher de Deus, perdeu o terceiro filho. Caixão fechado. A gente foi à noite lá para tentar consolar a irmã. Tinha uma outra irmã que estava mais apavorada do que a mãe. A mãe, quando parava de chorar, a outra vinha, ai, Jesus! Aí eu, irmã, em nome de Jesus, vem cá. Eu nem conhecia, mas não aguentei. Irmã, vem cá. Em nome de Jesus, irmã, a senhora está mais apavorada do que a mãe do defunto. A gente está tentando acalmar a irmã, para a irmã beber uma água, tomar um suco, e a senhora vai lá desesperar mais ainda a mulher. Ai, é verdade, pastor. Irmã, contenha-se. Irmão, pelo amor de Deus. No dia seguinte, a gente está lá no cemitério do Caju. A coitada da mãe chorando sobre o sepulcro, o caixão do outro, irmão. E começa as outras 3 irmãs. Botaram a mão. Eu, não, aqui não acredito. Não acredito. Eu, Jesus de Nazaré, não acredito. Não vem dizer para mim que é Deus não, irmão. Deus não é antiético, não é esquizofrênico e muito menos Deus de confusão. E para você que é profeta e está me criticando, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E há tempo para todas as coisas. Para você ver, gente, as aberrações que a gente vê por aí, eu fico pensando, gente, que tipo de palavra essa pessoa ouve no altar que ela vai para a igreja adorar?
Para aqui no cemitério falar uma coisa dessa. Outro dia eu estou no cemitério, gente, eu pensei até que era um fantasma que estava vindo. Sério. A gente está caminhando, saindo. Sai um homem com paletó verde, gravata vermelha, camisa azul e calça desbotada, um tênis marrom, desdentado, fedorento. Arrependei-vos, porque eu sou a ressurreição e a vida. Gente, quase que eu fiz: Senhor, me cobre com teu sangue. E aí chega em casa e fala assim: eu estava fazendo a obra. Estava não, a intenção podia até ser boa, mas estava escandalizando. Porque nós somos o sal da terra. Se você botar sal demais, ninguém aguenta comer. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Verso 3, quer manter-se fortalecido? Joga aqui o terceiro slide, por favor. 1, 2, 3. Mais uma vez. Queridos, preste atenção. É verdade que o que é para Deus fazer, o que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Concordaram com o tópico anterior? Entenderam? Amém ou não amém? Agora preste atenção. Se por um lado eu preciso me esforçar, por outro lado eu preciso ter certeza que eu estou buscando essas forças em Deus. Eu preciso buscar esse revestimento em Deus. Se eu não buscar em Deus esse revestimento, eu corro o risco de, na melhor... Pronto, som. Eu corro o risco de, na melhor das hipóteses, estar lutando com as minhas próprias forças. Na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, está lutando com as forças demoníacas do meu lado. Pastor, o senhor pode explicar? Posso sim. Não confie nas suas próprias forças. Existem pessoas que querem vencer o pecado com métodos humanos. Quem quer vencer o pecado tem que adaptar os métodos humanos aos métodos divinos. O jovem chega para o pastor e fala assim: pastor, eu sou viciado em pornografia. Qual é a sua idade, meu filho? 14, 15 anos. Olha, fase da puberdade, está se descobrindo, tá. Ele vai num pastor que é 100% fanático. E ele vai falar assim: olha, meu filho, vamos orar. Vamos orar porque isso é o espírito da promiscuidade, da prostituição que está te envolvendo. Vamos clamar e Deus vai expulsar esse demônio. O pastor vai orar. O menino vai parar de ter vontade? Não. Aí ele vai num outro pastor que vai falar assim: filhão, primeira coisa, você quer vencer a pornografia? Saia de grupos de WhatsApp, Facebook, que compartilhem esse tipo de conteúdo. Não entre em salas de bate-papo que comunguem desse conteúdo. Coloque um filtro no seu computador, na sua internet, para que bloqueie esse tipo de conteúdo. Você trabalha? Não trabalho. Tem um ditado, gente, que é uma grande realidade. Mente vazia é o quê? É a oficina do capiroto, gente. Então, você não trabalha não? Não. Então você vai fazer o seguinte: você vai praticar um esporte, você vai correr, você vai estudar, cair de cara no livro, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai tomar um banho bem gelado de vez em quando. E quando não aguentar mais, coloca um gelinho dentro da geladeira, né? Tira o gelo e joga o gelo dentro das cuecas. E vai pro quintal, senta lá no quintal até o gelo derreter.
Ele está aplicando o método. Gente, eu estou falando aqui, eu não estou pregando para ET. Eu já tive, gente, 12, 13 anos, 14 anos, gente. Eu lembro uma vez, eu já contei isso aqui. Estou lá, adolescente, olha a minha mãe querendo saber dos meus podres. Estou sentado lá na igreja, consciência pesada. Chega uma irmã, gente. Roupa, nada contra, tá? Não estou criticando os irmãos que usam roupa no pé, não. Mas a irmã estava com roupa lá no pé. Só faltava estar com o edredom em cima, a mulher toda encapada. Que aquela cara. Aleluia. Remandogabandosai. Jesus tem misericórdia, Senhor. Jesus, perdoa aquilo que eu vi no banheiro, meu Pai. Tem misericórdia da minha alma. Não deixa essa mulher revelar isso não, Senhor. Não me envergonha, Jesus. A mulher é igual o Munra lá, gente. Quem já viu o Thundercat? Munra. A mulher, meu Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Jesus. Religiosidade maldita. Depois eu fiquei sabendo que ela traiu o marido novo com outro mais novo ainda. Aí eu falei, cara, esse camarada ou é drogado ou tem um estoque de energético em casa, que não é possível. Ou a mulher é bruxa. Amarrou a vida do homem. Mas, gente, tem um monte de pessoas assim. Vem para a igreja e você está com a consciência pesada. Não, meu irmão. Vamos trabalhar isso. É por isso que você, adolescente, jovem que está me assistindo, você tem que ser claro com o seu líder. Eu vou chegar daqui a pouco nesse tópico. Preste atenção. Não adianta você querer vencer o seu pecado com forças humanas. Você vem para a fé, se converteu, maravilha. Pastor, eu sou gay, eu sou lésbica. E eu sei que a Bíblia não gosta, mas e aí? A Bíblia não aprova. E aí, como é que eu vou fazer? Filhão, vamos lutar. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Eu não posso criticar ele e ela, porque às vezes a minha fraqueza não é para homoafetividade, mas eu adoro uma mulher que é mais bonitinha que a minha. Fico, ó, eita Deus, hein? Fulano tá bem na fita. Passou, eu olho para ver se não tem ninguém olhando e vou. Eita, tá amarrado. Demônio. Às vezes a fraqueza não é mulher, mas sou um 7-1 nato, adoro um dinheirinho. A outra fala, eu não tenho esse problema não, pastor, não tem nenhum. Nenhum. E a língua parece um tamanduá dos infernos. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém pode criticar ninguém. E tem um monte de pastor que chega e fala assim, minha filho, gente, o camarada está querendo servir a Deus. Só Deus sabe as guerras que o homem enfrenta, ou a mulher enfrenta. Aí vai o pastor sem sabedoria, olha meu jovem, você tem que parar de se desmunhecar, você tem que engrossar a sua voz, e você tem que arrumar uma namorada. Aí ele começa a entrar em conflito porque ele não é hétero. A fraqueza dele é para homo. Caraca, mas é verdade, eu tenho que arrumar uma namorada. E aí uma menina que está lá orando, Senhor, aleluia, se envolve com ela para tentar vencer a vulnerabilidade ou para vender uma imagem. É justo ele tentar se, entre aspas, endireitar usando o sentimento alheio? Para depois casar forçadamente, igual alguns casamentos que não vem dizer, mas que você já deve ter ouvido, o camarada casou, e a mulher depois de 3 meses continuava virgem. Porque o camarada não tocou na mulher como mulher. Então tem um monte de pessoas que por não saberem como lidar, gente, porque a igreja é uma comunidade de pecadores, lutando contra o pecado, lutando diariamente para mortificar os seus membros, para se santificar diante de Deus. E uma vez quando tem um encontro com o Senhor, ele recebe o Espírito Santo. Mas você já aprendeu aqui, a minha tentação para o mal só vai acabar quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Como eu venço, pastor? Um dia de cada vez.
Não lute com as suas guerras, com as suas armas, que você estará fadado ao fracasso. Conseguiu vencer hoje? Maravilha, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Amanhã é outra guerra. Mas pastor, será que eu vou conseguir ficar minha vida cristã toda sem cair? Não pensa no todo. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, um dia de cada vez. Pastor, eu fumo muito. Como é que eu faço para vencer? Quantos cigarros você fuma por dia? 60, pastor. Vamos tentar fumar amanhã 59? Mas eu conheço alguém que foi liberto na hora, irmão. Tem gente que Jesus curava só com um toque. Tem pessoas que Jesus dava 2 toques. Lição dos vales de ossos secos. Primeiro junta-se cada osso ao seu osso. Depois nasce o nervo, tendão, carne, pele. Depois sopro de vida. Tem milagre que é instantâneo e tem milagre que é processo. Uma luta de cada vez, gente. Pastor, Deus está trabalhando. Por quê? Cheguei na igreja 2 meses, eu fumava 60 cigarros por dia. Agora eu só fumo 30. Continue. Vai chegar uma hora que você vai conseguir vencer. Pastor, eu era um promíscuo, eu era do mundão. Eu tinha 3, 4 relações por dia. E agora? Poxa, pastor, estou 1 mês já que eu estou conseguindo vencer. Glória a Deus por isso. Cada vitória é celebrada, teu líder ali contigo, lutando com você. E se eu cair, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Jesus disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Só que Jesus sabia que a queda faz parte do processo. Por isso que ele inspira o evangelista João a falar, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecardes, não entre em desespero. Vocês têm junto ao Pai um advogado que não perde a causa. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E ninguém tem direito de te discriminar, não, Senhor. Ô irmão. Mas pastor, se começar a entrar gente assim, que papai do céu entupa essa casa. Estou nem aí, porque vão falar, não, meu irmão. E se entrar ali, ó, o traficante, você tem que abraçar. O adúltero, você tem que abraçar. A prostituta, você tem que abraçar. Aqui é um local que você tem que ser a materialização do amor divino. E não mais um local para as pessoas de fora se sentirem hostilizadas, discriminadas. Mas pastor, vão dizer que a sede agora é assim o assado. Não é mal não? Dane-se o que vão dizer. A gente não tem compromisso com crente de outra igreja. Nosso compromisso é ganhar almas e cuidar bem delas. Se você tiver que parar no bar para evangelizar, vai estar todo mundo tomando vinho, cerveja, você vai pedir o seu refrigerante, ou seu cafezinho, ou sua água com gás. Você vai sentar lá e vai falar do amor de Jesus. Mas pastor, vão falar que eu estou sentado na roda dos escarnecedores. Teu compromisso é com Deus. Agora, certifique-se que você nasceu de novo, tá? Que ele começa a ter crente que não nasceu de novo, não foi revestido de poder. Ele volta para lá e começa, Jesus te ama. E o samba está comendo. Daqui a pouco ele começa. E aí já viu, gente. Por isso que Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Existe o poder regenerador do evangelho, poder que transforma. Mas você precisa conhecer o seu limite. Você precisa entender se você já foi transformado pelo poder regenerador do evangelho. Senão você vai cair, vai falar que isso não funciona. Funciona assim, você que usou o método da maneira errada. Gente, faltam 7 minutos. Eu não vou correr com a mensagem, tem mais tópicos aqui. Eu vou falar mais semana que vem, amém ou não amém? Amém ou não amém? Vocês receberam essa palavra? Confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Está com problema, meu irmão? Líder de jovem, vem cá, por favor. Líder de mulheres, vem cá, por favor. Líder de homens, vem cá, por favor. Líder do Expressão Profética, está aí? Não? Cadê? Vem cá, Letícia. Representa a líder aqui do Expressão Profética. Vem cá.
Cadê a Paula? Tá aí? Tá não, né? Vem cá, Helena, representando aqui a Paula. Ivanilton, Ministério de Louvor. Olha como funciona o mundo espiritual. Aqui é a igreja. Junta mais aqui, junta aqui. Isso. Líder do Ministério de Louvor. Líder de Expressão Profética, representada por a Camila, está sendo representada aqui pela Letícia. Líder de jovens, juntamente com a esposa dele. Líder de mulheres, juntamente com o esposo dela. Líder de homens. Líder do Ministério Infantil. Existem algumas lideranças que têm liderados em comum. Rede jovem e rede de mulheres tem líderes em comum com expressão profética. E pode ter assim também com a rede Kids. O infantil. Preste atenção. Pastor, eu estou com um problema. Qual líder eu vou procurar se eu tenho 2 líderes em comum? Procure aquele que você tenha mais afinidade. Minha filha Fernanda, eu acho que ela tem mais liberdade de falar comigo algumas coisas da intimidade dela do que com a mãe. Por quê? Porque ela se identifica mais comigo, é mais zoeira, a gente perturba mais, eu perturbo ela, me perturba, a gente zoa o tempo todo dentro de casa. Então ela tem essa liberdade, essa abertura de chegar e se abrir comigo. Significa que ela não respeite a mãe? Não. Significa que ela não tem amor pela mãe? Não. E aí eu, como um bom esposo, o que eu vou falar com a minha esposa? Vou conversar com a minha esposa o que minha filha conversou e teve liberdade de conversar comigo. Amém ou não amém? Então, se você pertence a um líder ou a 2 líderes em comum e está passando por algum problema, procure aquele que você tenha mais afinidade. E aí, existe comunicação aqui, ó, entre eles. Como eu falo com a minha esposa, a Thaís vai falar com o Rodrigo, ou o Samuel vai falar com o Rodrigo, ou a Helena vai falar com a Thaís, ou o Rodrigo vai falar com o Ivanilton, ou a Letícia vai falar com a Helena, eles vão com... Olha, o problema do liderado. É o conselho de classe resolvendo o problema dos alunos. Mas procure ajuda. Não tente vencer sua vulnerabilidade com a sua própria força. Não falo isso porque eu sou o pastor dessa casa, você que está nos assistindo de casa. Muitas pessoas que entraram nesse ministério entraram traumatizados porque falaram algo para o líder. E na semana seguinte, o outro irmão, estou orando para aquela causa, hein? Alguém já viu isso? O líder foi e falou para o outro. O outro. Tem isso não, irmão. O que você abrir para o liderado, para o líder, vai ficar com ele. Ele vai te aconselhar de acordo com o norte que ele recebe da visão do ministério, que é pautado na palavra. Eu não vou falar isso para a Thaís não, o que a Thaís vai pensar? Não vou falar isso para o Samuel não, o que Samuel vai pensar? Não vou falar isso para o Rodrigo não, o que o Rodrigo vai pensar? Não vou falar isso para o Ivanilton não, o que o Ivanilton vai pensar? Eu não vou falar isso para Letícia ou a Camila não, o que ela vai pensar? Ninguém vai pensar nada, nós estamos aqui para ajudar você a chegar no céu. Nós estamos aqui porque às vezes você vem como uma pessoa que foi alvejada. Eu vou imitar aqui, mas não é com desdém não. Você já viu alguém com derrame? Já viu? A pessoa perde o movimento da boca, da perna, do braço, e às vezes não consegue, andando. E aí o que a pessoa precisa fazer? Precisa procurar a Letícia, que é fisioterapeuta. Aleluia. E aí ela vai começar a trabalhar. Força de vontade, esforço. O meu sogro, ele teve um AVC isquêmico. Com 50 anos, ele teve que aprender caligrafia de novo. Beabá, aprender a falar igual se ensina a criancinha. Não há tombo tão grave que o poder do evangelho não seja capaz de te curar e de te levantar e te pôr de pé. Nós vamos falar melhor sobre isso semana que vem. Confessar os seus pecados uns aos outros. Peraí, pastor,
Não é a Deus que eu tenho que confessar, não, porque não é Deus que perdoa, mas eu confesso o meu pecado para o Rodrigo, eu confesso o meu pecado para a Letícia, eu confesso o meu pecado para a Thaís. Não é para ser perdoado, não. Quando a Bíblia fala confessai os vossos pecados uns aos outros, é para que a igreja torne-se uma comunidade terapêutica, um ambiente de cura. Porque quando eu compartilho com outro irmão que pode me ajudar, ele vai compartilhar a fraqueza dele também, e eu vou ver, caramba, cara. Vou abrir o confessionário. Quem já pecou, não vou perguntar qual é o teu tipo de pecado não, tá? Já entrou aqui se sentindo o pior dos crentes. Quem já? Você tem a sensação que todo mundo é mais santo que você, não é? Mas quando alguém conversa com você e fala assim, caramba, cara, glória a Deus porque Deus é conosco. Glória a Deus porque caímos, tropeçamos, mas estamos de pé e não fomos vencidos pela nossa queda e nem pelo nosso pecado. Esse é o espírito da fé. A igreja como uma comunidade terapêutica. E Satanás que saia da frente, porque Deus levantará um exército, apaixonados por alma, sarados para sarar, fortificados para fortificar, para se necessário for carregar no colo, até alcançar o caráter, a postura de um varão, de uma varoa perfeita diante de Deus. Alguém está entendendo, pastor? Diga amém. Aplauda o Senhor pelos líderes dessa casa. Deus abençoe vocês. Fique de pé, por gentileza. Aos irmãos que estão nos assistindo de casa, Deus abençoe a todos vocês. Aplaudam o Senhor pelos nossos irmãos de casa, amém? Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Por que eu gosto de pregar expositivamente a palavra de Deus? Você não precisa correr com o sermão. Olha que eu estava pretendendo